Então, boa tarde, minhas irmãs, boa tarde, meus irmãos. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 23 de julho de 2026, né? E no horário das 16 horas, às quintas-feiras, nós realizamos o curso o Jesus, o Médico das Almas. É o nome do nosso curso, Jesus, o Médico das Almas. E nesse curso, no momento, nós estamos estudando esse livro, As Curas de Jesus, de Joaquim Bueno Neto, né? O nome do nosso curso é Jesus, o Médico das Almas, e o livro estudado é As Curas de Jesus. Hoje nós vamos começar a estudar o capítulo 3, a sogra do apóstolo Pedro. Mas antes de iniciarmos, eu vou pedir para a nossa irmã Ideína fazer a nossa prece de abertura. Ideína, por favor, minha amiga, faz a nossa prece de abertura. Então, vamos elevar nosso pensamento, agradecer a Deus, Pai da vida, ao nosso Mestre querido Jesus, pela oportunidade de estarmos reunidos, junto com a equipe Francisco de Assis, esse irmão querido, e com a equipe de Jazz Gonçalves, que nos ampara de nós, para que esse estudo seja de muito esclarecimento, de muita harmonia, de muita paz. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Hoje nós estamos comemorando o aniversário da nossa irmã Eloá, né? Eloá. Hoje ela deve estar festejando, por isso ela não pôde participar. Eu vi que o pessoal, todo mundo já foi lá botar uma mensagem para Eloá, nossa irmã querida, lá no grupo. Bem, gente, como eu falei, hoje nós vamos conversar no capítulo 3, página 27, a sogra do apóstolo Pedro. E o autor, né, que é o Joaquim Bueno Neto, ele inicia assim: logo depois da cura do endemoniado na sinagoga de Cafarnaum, é bom a gente lembrar de uma coisa. Quando ele fala endemoniado, é porque na Bíblia aparece esse termo, né? Endemoniado, quer dizer, a criatura que está com demônio. Porque era assim que eles imaginavam. Mas nós sabemos que não tem nada de demônio. Era alguém que estava sofrendo um grave processo obsessivo. Devia ser uma subjugação, uma possessão, né? Então ele diz que logo depois que esse espírito, que essa pessoa foi curada, quer dizer, o espírito o que o obsidiava foi afastado, conforme nos conta Marcos. E ele vai em Marcos capítulo 1, quem quiser anotar, Marcos capítulo 1, versículos 29 e 34, né? Capítulo 1, versículos 29 e 34, Marcos vai trazer para a gente a cura da sogra do apóstolo Pedro. Está lá do capítulo 1, versículo 29 a 34. Ao saírem da sinagoga, depois que eles curaram, Jesus curou o homem que estava com processo obsessivo, eles entraram na casa do apóstolo. A distância entre a sinagoga e a casa de Pedro deveria ser bem pequena, diga-se de passagem. Sua sogra estava de cama e com febre. Lembrando que a casa de Pedro, quem trouxe isso para a gente foi até o Haroldo Dutra Dias. Porque quando o pessoal falava assim, o Mar da Galileia, né? Aí todo mundo imaginava aquela praia tipo Barra da Tijuca, com aquela margem de areia muito grande, né? Porque aqui no Rio de Janeiro, as praias não tem aquela margem de areia grande. Da calçada até o mar, a extensão de areia é muito grande, né? Na Barra, em todas as praias aqui do Rio de Janeiro é assim. Você está na calçada para entrar no mar, você tem que andar o trechão de areia. O Haroldo Dutra Dias disse que quando ele esteve lá na Galileia, ele foi até a aldeia, né? Até Cafarnaum, que hoje é uma cidade, mas naquela época. E ele foi para ver o mar da Galileia. Quando ele chegou lá, ele disse que ficou assim, chocado. Por quê? Porque ele disse que a faixa de areia é muito pequena. Então,
Ainda existe até hoje casas de pescadores. Não são mais como eram naquela época, mas tem aquelas casas de madeira de pescadores e ele diz assim: você abre a porta da casa, dá alguns poucos passos, já está na água. Não tem aquela faixa de areia grande, né? E naquela época, a casa de Pedro, o que, que era a casa de Pedro? Era um cômodo só, era um barracão de madeira. E não era muito grande. Então, a casa, o Haroldo Dias, ele falando como era assim. Imagina você num barracão de madeira, não muito grande, onde tinha um fogão a lenha. Normalmente eles tinham também um fogão do lado de fora, que às vezes fazia, quando estava muito calor, fazia comida no fogão a lenha do lado de fora. Mas normalmente tinha um fogão a lenha dentro de casa, aqueles fogões feitos de barro, né, que a gente conhece, uma mesa de madeira, às vezes, com alguns banquinhos, e, às vezes, um outro móvel qualquer, feito de madeira, coisa muito simples. Era só isso. À noite, o que a pessoa fazia? Jogava uma rede no chão, um pano no chão, e todo mundo dormia no chão. E muitas vezes Jesus pernoitou na casa de Pedro. Então, à noite, dormia todo mundo no chão ali. Né? Dormia Pedro, a mulher, a sogra, os filhos, e Jesus, um discípulo outro. Era assim. Imagina uma casa de comunidade bem pobre hoje. Não tinha esse negócio de ter sala, quarto, cozinha, banheiro, não. Era um cômodo só. Pedro, um pescador muito pobre. Entendeu? Com aquele fogão, talvez aquela mesa. Porque eles tinham o costume também de comer sentado no chão, né? Mas a gente tinha uma mesa para botar as coisas em cima, e a hora de dormir, todo mundo jogava aquela rede no chão, rede assim, e deitava ali dormia. Quando a pessoa tinha uma situação um pouquinho melhor, ela até tinha tipo uma escada por dentro da casa, e no telhado, né, era aberto. Então, quando era muito calor, o pessoal subia e dormia na parte de cima, se não estava chovendo, entendeu? Jogava aquelas redes no chão e dormia todo mundo no telhado da casa, que era como se fosse um sobrado aberto, que era muito quente, né? Dormia lá no verão. No inverno era todo mundo ali. Então, quando ele diz aqui, ao saírem da sinagoga e entrar na casa do apóstolo, a sogra dele estava lá, ela morava com ele. Então, era uma casinha muito simples, de madeira na beira da praia. Tá? A sogra dele estava de cama e com febre. Marcos é direto. Marcos, ele fala muito rapidamente, muito direto, ele não enfeita muito. Jesus a tomou pela mão. Jesus se abaixou, a tomou pela mão, erguendo-a. Pegou a mão dela e ajudou ela a se levantar, sentar. Foi o suficiente para a febre ir embora. E a mulher restabelecida passou a servi-los imediatamente. Então, veja só, ela estava de cama com febre. Jesus chegou, era a casa de amigos queridos, né? Pedro, a esposa, os filhos, a sogra. Jesus se abaixou, pegou ela pela mão, fez ela se sentar. Automaticamente, essa mulher já ficou curada. E ela tão feliz ficou que ela se levantou e já foi servir alguma coisa para Jesus comer, os discípulos e beberem. Mateus também é conciso na hora que ele vai narrar o mesmo fato, não gastando mais que 2 versículos. Capítulo 8, versículo 14 e 15, de Mateus. Lucas, o outro discípulo, que pela tradição era médico, se atém mais aos detalhes. Lucas vai ser um pouco mais detalhista ao contar o fato. Segundo ele, a febre era muito alta e Jesus teria imposto as mãos. Jesus teria imposto as mãos sobre ela, aplicando-lhe vigoroso passe magnético.
depois do que a mulher levantou, passando a servi-los. Então, Lucas, como médico, ele vai narrar, né, apesar dele não ter participado da cena, porque ele não conheceu Jesus, mas pelo que os outros falaram, ele foi analisando, né? Então, que Jesus teria imposto as mãos sobre ela, aplicado o passe magnético, como nós já vimos, né? Que o passe depende da sua vontade, da força magnética que você tem, né? E a mulher se curou e se levantou. Há que se dedicar algumas linhas para o passe espírita, verdadeira transfusão de forças fisiopsíquicas. Então, ele está querendo dizer o seguinte, que o passe é uma transfusão, é como se você estivesse injetando. Transfusão é igual transfusão de sangue, né? Você está injetando na pessoa o sangue. Então, como se você estivesse injetando na pessoa forças, energias da sua mente e do seu corpo, fisiopsíquicas, né? Físio, do seu corpo, psíquicas, da sua mente. Operação da maior boa vontade, capaz de levar tanto alento a quem dele necessite. Então, esse é o passe, essa transfusão de energias, que são energias que vêm do teu corpo orgânico, né? E da tua mente. Uma operação da maior boa vontade, capaz de levar tanto alento a quem dele necessite. Julgamos conveniente abordá-lo, falar um pouco do passe, não do ponto de vista de quem o aplica. Ele vai falar do passe aqui, não do ponto de vista do passista, da pessoa que vai aplicar o passe. Mas, como sugere Emmanuel na obra Segue-me, do ponto de vista de quem o recebe. Então, eu trouxe aqui o texto de Emmanuel, que no Emmanuel vai falar do passe sob o ponto de vista de quem está doente e foi buscar o passe da casa espírita. Então, deixa eu compartilhar aqui. Deixa eu passar aqui para vocês. Um momentinho. Vocês já estão vendo? Já, Rose. Então, o livro é Segue-me, tá? O livro é Segue-me. Eu já mostrei para vocês, vou mostrar o meu aqui novamente, eu acho que vocês devem estar vendo, né? Segue-me, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. O capítulo, O Passe. E Emmanuel vai dizer assim, ele vai repetir, vai trazer para a gente um versículo, que está em Mateus capítulo 8, versículo 17. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Ele é Jesus. E levou as nossas doenças. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, não quer dizer que Jesus pegou a doença para ele. Não é? Tá sem voz, Rose. Não estou te ouvindo, não. Ela caiu, Márcia. Não, não caí, não. Ah, Não? Ana Constantina e Deina, vocês estão me ouvindo?
Agora Eu não estou. estou. Agora sim. Agora, Agora eu estou. meu microfone estava ligado todo tempo. Eu vou compartilhar novamente. Estão me ouvindo agora? Agora estou. Então tá, estão vendo? Então, o que eu estava falando é o seguinte. Nesse versículo, Mateus capítulo 8, versículo 17, diz assim: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Tem muita gente que interpreta isso ao pé da letra. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Tem gente que interpreta assim: Jesus pegou a doença para ele e levou as nossas doenças. Não, a doença não era dele. A doença é nossa. Então, somos nós que temos que nos curar a nós mesmos. Jesus nos oferece o remédio. Ele é o médico das almas. Ele nos dá o remédio. Agora, se eu quero tomar o remédio ou não, isso é problema meu, é meu livre-arbítrio. Então, ele encontra o doente, oferece o remédio para o doente, que é a reforma íntima, a moralização, a evangelização. E o doente é que vai decidir. Se eu tomar o remédio que Jesus me ofereceu, a minha doença vai acabar. Entendeu? Então não tem esse negócio que Jesus arrancou de mim a minha doença. Ele não arranca, não. A doença é minha. Eu contraí a doença. Eu tenho que buscar a cura. Então, o Emmanuel vai dizer assim: meu amigo, o passe é transfusão de energias fisiopsíquicas, operação de boa vontade, dentro da qual o companheiro do bem recebe de si mesmo em teu benefício. Se a moléstia, a tristeza e a amargura são remanescentes de nossas imperfeições, enganos e excessos, importa considerar que no serviço do passe, as tuas melhoras resultam da troca de elementos vivos e atuantes. Então, o amigo que vai me aplicar o passe, ele vai fazer uma transfusão de energia para mim, de boas energias que ele traz com ele. Trazes o paciente, o doente, detritos e aflições, e alguém te confere recursos novos e bálsamos reconfortantes. Então, olha só, eu estou doente e alguém vem e me oferece o remédio que me há de curar. No clima de provas e de angústias, és da necessidade e do sofrimento. Por quê? Porque eu estou em provas. O sofrimento, a dor, é necessidade ainda para que eu possa o quê? Me curar. Na esfera da prece do amor, um amigo, aquele que vai aplicar o passe, se converte no instrumento da infinita bondade, para que receba os remédios e assistência. Então, o passista é aquele que vai unir a força magnética dele com a do plano espiritual. Por isso que, quando a gente estuda o passe, faz curso de passe, a gente aprende o quê? Que toda vez que você vai aplicar o passe, antes da aplicação do passe, você deve fazer uma prece. Pedir a Deus que potencialize as suas energias, que envie os espíritos amigos para estar junto a você. Então, os amigos espirituais vão enviar para nós, que vamos aplicar o passe, um pouco da energia deles, que somadas nossas vão ser aplicadas no paciente. Esse é o passe misto, a mistura da energia do espírito com a do ser humano que vai aplicar o passe. Então, esse amigo que vai aplicar o passe, ele se converteu no instrumento da infinita bondade, para que a pessoa receba remédio e assistência,
Aí, Emmanuel diz assim para a gente: ajuda o trabalho de socorro aqui mesmo, com esforço da limpeza interna. Então, já que a espiritualidade vai somar suas energias com a energia do passista, do médio passista, para que essa energia possa chegar até mim através do passe, o irmão disse assim: ajuda você também, que vai receber o passe. Procura se renovar, procura se melhorar, porque quanto mais o vaso estiver limpo, a água que entrar vai ser uma água mais limpa. Então, eu vou receber o passe, eu tenho que procurar me esforçar também quando eu estou doente, me esforçar, né? Pedir, fazer minhas preces, ver onde eu estou errando, sabe? Abrir meu coração para que quando o remédio chegue, o efeito seja mais potente. Se a pessoa que vai receber o passe senta na cadeira, emburra a cara, não faz uma prece, é lógico que a ajuda não vai ser tão eficiente assim. Não por conta do médium, não por conta da espiritualidade, mas por conta de quem vai receber o passe. Porque não se colocou o quê? Receptivo. Aí olha o que Emmanuel continua dizendo para aquele que vai receber o passe. Esquece os males que te apoquentam, que te aborrecem. Desculpa as ofensas. Lembra da aula de ontem, do Sermão do Ponte? Perdão. Desculpa as ofensas das criaturas que te não compreendem. Lembra que o irmão José, ontem, na mensagem que nós estudamos, se eu não me engano, foi do capítulo 101, aonde o irmão José, né, no livro Pai, perdoa-lhes, no capítulo 100, ele deixa bem claro uma coisa. Não, capítulo 101, perdão, necessidade humana, ele diz assim: lembrar que o ofensor é o irmão doente e precisa ser amado. Então, por isso que ele diz aqui: esquece os males que te apoquentam, que te aborrecem. Desculpa as ofensas das criaturas que não te compreendem, que te ofendem, que te agridem. Lembrem que esse ofensor é o irmão doente. Foge ao desânimo destrutivo. Esse é o capítulo 101 do livro Pai, perdoa-lhes, de Carlos Bacelli, pelo espírito de irmão José. Foge ao desânimo destrutivo e enche-te de simpatia e entendimento para com todos os que te cercam. Tem bom ânimo. Jesus fala isso várias vezes, né? O mal é sempre a ignorância. E a ignorância reclama perdão e auxílio para que se desfaça em favor da nossa própria tranquilidade. Então, aquele que me ofendeu, que me agrediu, que me fez mal, é um ignorante, quer dizer, o ignorante no sentido, ele não aprendeu ainda como fazer, ele não aprendeu ainda que ele precisa amar ao outro como a si mesmo. E a ignorância, que é uma doença, reclama perdão e auxílio, ajuda, para que ela se desfaça em favor da nossa própria tranquilidade. Se pretendes, pois, diz Emmanuel, guardar as vantagens do passe, que em substância é ato sublime de fraternidade cristã, purifica o sentimento e o raciocínio, o coração e o cérebro. Olha o que ele diz aqui. Olha só, ele começa, purifica o sentimento. Porque quem é que tem o sentimento? O espírito. E o raciocínio. O raciocínio vem de onde? Da minha mente. Espírito. É ele que tem a inteligência. O coração. O coração quer dizer o quê? O que eu estou sentindo agora no meu corpo físico, né? Porque esse sentimento da raiva, da mágoa, ou do amor,
do bom senso, do discernimento, que é do raciocínio, vai afetar o meu coração, vai afetar o meu corpo, não é? Se o sentimento é mau, vai me transmitir doenças. Tem gente que os médicos já disseram que alguns tipos de câncer vêm da raiva, da mágoa que as pessoas guardam. E o cérebro, porque é através do cérebro que eu vou agir, porque eu sou encarnada. Então, olha o que ele diz: se pretendes, pois, guardar as vantagens do passe que eu recebo do plano espiritual, essa energia que vem do passe, do plano espiritual e das mãos e do coração do aquele que vem me dar o passe. Em substância, quer dizer, guardar bastante, uma parte boa dessa energia, e esse passe é um ato sublime de fraternidade cristã, de amor ao próximo, purifica o sentimento e o raciocínio. Purifique-se por completo, espírito e corpo, para que você aproveite ao máximo dessa energia. Ninguém deita alimento indispensável em vaso impuro. Isso é uma passagem, né? É uma passagem que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Jesus disse isso. Ninguém deita alimento indispensável em vaso impuro. Se você vai guardar um alimento em algum lugar, né? E esse alimento é um alimento bom, algo que você precisa, né? Que você precisa para se alimentar, você não vai guardar num vasilhame que está sujo. Você não vai. Eu tô pegando aqui, só para a gente pegar essa passagem, em que parte ela está do Evangelho, né? Ninguém deita alimento indispensável em vaso impuro. Deixa eu ver aqui. Só um instantinho. Linha de luz. Opa, deixa eu ver se eu acho. Eu tinha anotado aqui, mas eu acho que apago. Era um instantinho. Aqui, ó. Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, né? Mas, então, detalhe do livro, deixa eu só ver aqui. Eu só queria pegar aqui no. Deixa eu ver aqui, só um instantinho, gente. Que eu tinha notado isso no Evangelho, mas ele apagou. Porque tem uma parte do Evangelho onde Jesus fala, né, dos odres velhos. Então, ninguém deita alimento indispensável em vaso impuro. Se você compra alguma coisa, né, você chega em casa, quer guardar em algum lugar, primeira coisa que a gente faz é o quê? É lavar bem o vasilhame aonde você vai guardar aquele alimento, para que o alimento não fique contaminado. Não é assim? Não abuse, sobretudo, daqueles que te auxiliam. Não tomes o lugar do verdadeiro necessitado, tão só porque teus caprichos e melindres pessoais sejam feridos. Mas isso aqui é outra coisa muito importante. Tem pessoa que muitas vezes ela vai buscar atendimento fraterno. Eu quero fazer um atendimento fraterno, eu preciso de um atendimento espiritual. Aí, a casa espírita, logicamente, oferece a criatura, né? Não, tudo bem, você quer fazer o atendimento espiritual, vai fazer. Mas, às vezes, a criatura, ela não está realmente doente, tá? Ela não está realmente doente. Ela não está precisando, tá? Ela
Alguém foi lá, eu tô com uma dor de cabecinha, eu vou lá. Aí eu achei o trecho que eu queria aqui, ó. No livro Levítico, que é, se eu não me engano, terceiro livro de Moisés, né? Livro Levítico, capítulo 11, versículo 32. É o terceiro livro. Capítulo 11, quem quiser anotar aí, Levítico. Capítulo 11, versículo 32. Diz assim, isso, olha, gente, mais de 1000 anos antes de Cristo. E tudo sobre o que um deles cair depois de morto, qualquer que seja o seu uso, ficará impuro. Não importa se o objeto for feito de madeira, de pano de couro ou de pano de saco. Deverá ser posto em água, estará impuro até a tarde. Opa, então ficará puro. Aí depois ele vai dizer aqui, ó, qualquer alimento sobre o qual cair essa água ficará impuro. Qualquer bebida que estiver dentro da vasilha ficará impuro. Deixa eu ver onde ele vai colocar aqui. Ele fala sobre a necessidade de você buscar sempre se purificar. Sempre se purificar. Por quê? Olha só, ninguém deita alimento dispensável em vaso impuro. A energia que vem através do passe não é um alimento para o nosso corpo? É o fluido, é um alimento para o nosso corpo. Se o nosso corpo, que é um vaso, o nosso corpo é um vaso, o nosso corpo é um templo da alma. Se esse vaso estiver limpo, esse fluido que vem do alto, ele vai surtir um efeito muito mais rápido, será muito mais eficaz. Mas se o nosso corpo, o nosso vaso estiver impuro, esse alimento, quando entrar em nosso corpo, vai se tornar o quê? Contaminado. E ao ficar contaminado, não vai ser eficiente no nosso tratamento. Por isso ele diz: ninguém deita alimento indispensável em vaso impuro. Então não abuses, sobretudo, daqueles que te auxiliam. Não tomes o lugar do verdadeiro necessitado, tão só porque teus caprichos e melindres pessoais estejam feridos. O passe exprime também gastos de forças. E não deves provocar o dispêndio de energia do alto com infantilidades e ninharinhas. Se você vai para tratamento espiritual, eu não estou falando daquele passe que você toma na hora da palestra, não. Eu estou falando do tratamento espiritual, que aqui no COI eu sei que tem, todas as terças-feiras, não é? Se você vai para o tratamento espiritual, vá, porque você realmente está precisando. E não apenas porque, ai, hoje eu acordei um pouco indisposta. Você estará tomando o lugar de alguém que realmente precisa de tratamento. E o seu caso vai ser facilmente resolvido. Faz uma prece, muda de postura, pensa um pouquinho, medita um pouquinho, e que você vai se sentir mais animado. Vai lá, faz alguma coisa para ajudar alguém. Você pode resolver isso sem precisar tomar o lugar de alguém que esteja realmente precisando. Porque se aquela casa, naquele dia, só pode atender 30 pessoas, alguém que necessite talvez fique sem atendimento, porque você que não precisa está ocupando o lugar de alguém. E outra coisa, aquele que vai oferecer energia para você, ele está dando das energias dele. E para quê? Para nada. Porque você nem está precisando. Entendeu? Ele está despendendo de uma energia dele, dos amigos espirituais também, por infantilidades e ninharias. Se necessitas de semelhante intervenção, recolhe-te à boa vontade. Centraliza a tua expectativa das fontes celestes do suprimento divino. Humilha-te, conservando a receptividade edificante. Inflama o teu coração na confiança positiva e recordando
que alguém vai arcar com o peso das suas aflições, retifica o teu caminho. Porque a pessoa que vai dar o passe, ela vai gastar a energia dela do plano espiritual. Considerando igualmente o sacrifício incessante de Jesus por todos nós, porque, de conformidade com as letras sagradas, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Então, ele está falando para nós que vamos buscar o passe. Está precisando verdadeiramente, vá buscar o passe. Mas, antes de buscar o tratamento espiritual, analisa se você mesmo não pode melhorar a tua situação. Se você mesmo, tomando certas atitudes, não vai encontrar a cura para as suas próprias problemáticas. Como ele falou, ninguém deita, quer dizer, coloca alimento indispensável em vaso sujo. Talvez, se nós limparmos o nosso vaso, a gente não precise desse tratamento, não é? Uma boa receita. Olha lá, pega o Livro dos Espíritos, na questão 919 e 919A, não é? O que que é, o que que Agostinho recomenda para gente? Todos os dias, antes de dormir, faz a reflexão. Aí você detecta, e hoje eu fui tão grossa, tão ignorante, hoje eu me comportei não adequadamente. Pronto, vou mudar, não vou fazer mais assim. Já está tomando remédio. Olha também a questão 909 do Livro dos Espíritos, que é aquela que todo mundo, que a gente gosta muito, não é? Quando ele diz assim, está lá na parte terceira, capítulo 12, da perfeição moral. Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Porque as más inclinações que nos tornam doentes? Sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é vontade. Ah, quão pouco dentre vós fazem esforços. Então, se a gente começar a fazer um pouquinho de esforço, a gente não vai precisar buscar o atendimento fraterno, espiritual na casa espírita. Dando o quê? A nossa vez para outros que realmente estão doentes e realmente precisam do passe no tratamento espiritual. E a gente, né, purificando o nosso vaso, que é a nossa mente, automaticamente o nosso corpo, a gente mesmo vai resolver o nosso problema. A gente mesmo vai encontrar a cura. Porque nós somos médicos de nós mesmos. Isso já vai ajudar muito. Porque, gente, tem muitos irmãos nossos que vão pedir atendimento fraterno, atendimento espiritual na casa espírita, o tratamento espiritual, por causa de coisa boba. Por causa de coisa boba. Quando não tem uma doença realmente grave. Ah, hoje eu briguei com meu marido, vou pedir o tratamento espiritual. Não é assim? Sim, quem trabalha no atendimento fraterno já viu isso. E tem outro detalhe. Às vezes, a pessoa trabalha no atendimento fraterno, né? São aquelas duplas, né? As pessoas dizem, eu estou pedindo um atendimento fraterno. Aí a pessoa vai lá para o atendimento fraterno, faz aquela entrevista com o companheiro. Terminou a entrevista, o pessoal do atendimento fraterno é que vai dizer se vai encaminhar você para o atendimento espiritual ou não. Às vezes ele diz assim, olha, meu irmão, eu vou recomendar a você o seguinte, assista palestras,
receba o passe. Procure, de repente, na casa, um curso do Evangelho. Vai com Deus, meu irmão. A pessoa sai chateada. Poxa, eu já vi isso. Poxa, eu queria fazer o atendimento, o atendimento espiritual. Não vou assistir palestra, tomar passe. Eu vou pedir de novo outro atendimento fraterno. A espera passar uma semana, duas. Eu quero outro, vou pedir outro atendimento fraterno. Aí ela fica fazendo isso até conseguir que alguém encaminhe ela para o tratamento espiritual. Eu já vi gente fazer isso. Nossa, eu quero fazer atendimento, mandou eu assistir palestra. Entendeu? Então, são pessoas que não precisam, mas não querem fazer aquele esforço, se melhorar. Ela quer chegar lá, ó, ficar tomando passo para curar. Aí, quando ela tem alta, não dá 2 meses, está ela de volta lá, pedindo outro atendimento fraterno. Voltando aqui, porque o passe é um recurso novo e reconfortante, é remédio e assistência, né? Então, Emmanuel falou tudo aquilo e disse: o passe é um recurso novo e reconfortante. É remédio e assistência. Mas não dispensa o complemento do socorro que cabe ao receptor. Não dispensa a nossa parte. É necessário nos compenetrarmos disso, até mesmo para não banalizar esse recurso valioso. Assim como não ingerimos analgésico se não estamos com dor, alguém toma Novalgina ou dipirona se não está com dor? Não devemos recorrer ao passe espírita se estivermos bem. Falando aqui do tratamento espiritual, tá? Não aquele que é aplicado do passe. Tem gente até que não gosta de tomar à toa. Tem gente até assim, terminou a palestra, faz a prece, a pessoa até não gosta de tomar o passe em toda reunião pública. Mas como você está ali na reunião, você toma. Né? Mas vamos nos concentrar no passe do tratamento espiritual, que algumas casas têm. Depois ele vai dizer aqui, é sugestiva a atitude da sogra de Pedro, levantando-se depressa, dispondo-se a servir. Para que conservemos os recursos abençoados do passe espírita, imperioso que tenhamos disposição semelhante à dela. Recebeu o passe, melhorou, vai fazer o quê? Começa a servir, né? Vai atender, vai praticar a caridade, vai servir, não fica lá encostado. Nesse ponto, estimula-nos Emmanuel, nessa página, o passe do livro segue. Esquecer os males que nos perturbam, desculpar as ofensas daqueles que não nos compreendem, lembrando que são doentes, lembra, Carmen? São doentes, que o irmão José falou ontem. Fugir ao desânimo destrutivo, encher-se de simpatia e entendimento para com todos. Assim, para absorver e guardar as vantagens do passe, acerta quem se esforça e purifica o sentimento. E o raciocínio, o coração e o cérebro, no dizer do benfeitor espiritual, é que o passe se assemelha ao alimento salutar. Eu estava procurando e eu já tinha anotado aqui, só que eu não lembrei que eu tinha anotado. Se depositamos alimento de bom estado em recipiente contaminado, é de esperar que aquilo sofra prejuízo. Isso está em Lucas, é bom até anotar aí, Lucas capítulo 5, versículos 37 a 39. Lucas diz assim, no capítulo 5, versículo 37 a 39. Ele vai dizer assim: ninguém põe vinho novo em odres velhos. Senão o vinho novo fará estourar os odres, e o vinho se derramará, e os odres ficarão perdidos. Pelo contrário, é preciso pôr o vinho novo em odres novos. E ninguém que bebe vinho velho deseja vinho novo, pois diz, o velho é melhor. Então,
Se depositamos alimento de bom estado em recipiente contaminado, é de esperar que aquele alimento sofra prejuízo. Portanto, indispensável produzir essa receptividade edificante, adquirindo confiança e retificando a própria caminhada, valorizando não só o esforço dos irmãos encarnados, mas também a misericórdia do alto. André Luiz, no livro Mecanismos da Mediunidade, de psicografia Chico Xavier, do capítulo 26, ilustra o tema com apontamentos interessantíssimos. Segundo ele, havendo a confiança no enfermo, cria-se uma espécie de ligação sutil entre o necessitado e o socorrista. É como um elo de forças por meio do qual verte o auxílio das esferas superiores, considerando-se também os créditos de ambos, de quem aplica e de quem recebeu o passe. Aí eu trouxe aqui esse trecho do livro Mecanismos da Mediunidade também. Mecanismos da Mediunidade. Está aqui. Vocês estão vendo, né? Jesus e Mediunidade. Capítulo 26 do livro Mecanismos da Mediunidade. Divina Mediunidade. Em nos reportando a qualquer estudo da mediunidade, não podemos olvidar que, em Jesus, ela assume todas as características de exaltação divina. Desde a chegada do excelso benfeitor ao planeta, observa-se-lhe o pensamento sublime, penetrando o pensamento da humanidade. Dir-se-ia que no estábulo, começa a prestar atenção no que André Luiz está dizendo aqui, dir-se-ia que no estábulo, Jesus nasceu no estábulo, se reúnem pedras e arbustos, animais e criaturas humanas. Quando ele nasceu, ali havia palha no estábulo, terra no chão, né? Porque não era cimentado o chão, era o estábulo. Então, o chão era de pedra, era de terra. No meio da terra tinha pedras, tinha arbustos, tinha palha, tinha animais, né? Tinha ovelha, tinha cavalo, tinha boi e criaturas humanas. José, Maria, Jesus, né? Representando, dentro daquele estábulo, os diversos reinos da evolução terrestre. Perceberam isso? Dentro do estábulo estava representado o reino mineral, através do solo, da terra, das pedras. O reino vegetal, através dos arbustos, da grama que tinha dentro do estábulo, da palha, né? O reino animal, representado pela ovelha, pelo cabrito, pela pomba, pelo boi, e o reino hominal, representado por José, Maria, o pastorzinho, Jesus. Para receber-lhe o primeiro toque mental de aprimoramento e beleza. Então, naquele momento que Jesus nasce, quem nasce ali? Olha, observa bem isso. Quem nasce ali? É o Mestre Jesus, o Espírito puro. Naquele momento que ele nasce, ele derrama da sua energia durante o seu nascimento sobre todos aqueles elementos que haviam naquele estábulo, representantes de todos os reinos da evolução terrestre, os reinos da natureza. Tá? Deixa eu ver aqui. Vou pular 3 parágrafos. Ele vai um pouquinho mais lentamente. 2. Aí ele diz aqui: ele chega sem qualquer prestígio de autoridade humana, mas com a sua magnitude moral imprime novos rumos à vida, por dirigir-se, acima de tudo, ao espírito, em todos os climas da Terra.
transmitir nas ondas mentais das esferas superiores de que procede, transita entre as criaturas, despertando-lhes as energias para a vida maior, como que tanger-lhe as fibras recônditas de maneira a harmonizá-las com a sinfonia universal do bem eterno. Então, ele derrama sobre os espíritos, né, o espírito do homem, sobre todos os seres, mas ele está se dirigindo ali principalmente ao espírito, parte do seu fluido, parte da sua energia para todos nós. Então, ele está mostrando o quê nesse momento? Que é assim que funciona. A espiritualidade derrama sobre nós os fluidos abençoados. Da mesma forma que ele, quando aqui esteve, também derramou sobre nós a sua energia, inicialmente no seu nascimento, derramando ali, abençoando todos os reinos da natureza que estão representados naquele estábulo: reino mineral, vegetal, animal e hominal. E ele, no seu dia a dia, continua derramando o seu fluido sobre nós. Através de quem? Dos benfeitores espirituais, que vêm em socorro do passista, quando ele vai aplicar o passe e faz a prece: Senhor, potencializa minhas energias para que eu possa servir ao meu irmão. E aí os benfeitores celestes, enviados por Jesus, derramam sobre o passista os fluidos deles, que somados ao do passista, vai ser derramado sobre o doente. Entendeu? Agora, o doente, ele tem que também fazer a parte dele. Procurar manter o seu vaso purificado para que essa energia vinda do alto, vinda do próprio Jesus, através dos benfeitores, realmente purifique aquele que está doente. Por isso que Jesus falou: Pedro, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes, porque os doentes é que precisam de médico. Então, ele envia a cura para a gente, quando ele derrama a energia dele sobre nós, e que chegam até nós através dos benfeitores, na hora do passe. Percebeu como uma coisa é muito mais profunda? Assim, o médico Jesus vai nos tratando, vai nos curando. Você mesmo, na sua casa, quando está doente, você pode fazer a tua prece ao alto, pedir a Deus, pedir a Jesus que o socorra naquele momento. Faz a prece. Pede que os benfeitores apliquem em você o passe espiritual, que não tem nenhum médium aqui para me aplicar passe. Então, eu peço que os benfeitores me apliquem o passe. Eles vão aplicar. O passe espiritual é a energia que vem direto do plano espiritual sobre mim. Se eu estou trabalhando na casa espírita, eu vou aplicar o passe misto, que é a minha energia com a energia dos espíritos, sobre o outro irmão. Se eu quero para mim em casa, eu rogo ao plano espiritual ajuda. E os amigos espirituais vão aplicar o passe espiritual sobre mim, sem intermediário. Sem intermediário, que é o passista, sem intermediário. Olha só, vem direto, não vai passar pelo passista. Se eu tiver com meu vaso bem limpo, eu estou me esforçando a melhorar, isso vai se derramar sobre mim. E você vai sentir uma melhora automática. Eu posso dizer isso para vocês, gente, que eu já passei por isso. Eu estava na cidade de Livramento, lá em Minas Gerais, quando nós fomos numa caravana, né? Passamos pela casa do Chico, fomos para a casa de Eurípides Barçanufo. Estávamos na casa de Eurípides Barçanufo. E aí nós fomos visitar, já falei para você, umas grutas, que eram umas grutas, né, onde Eurípides sempre ia para fazer doutrinação para espíritos
que morreram de escravos dentro das grutas. E fizemos toda a visitação, toda a visitação. Ao final da visitação, nós nos postamos em círculo, bem embaixo de uma gruta linda, cai uma água lá de cima, né? Então, ficamos um grupo ali. E o diretor da equipe começou a fazer uma prece, rogando que o plano espiritual nos ajudasse, né? Aquela prece de encerramento da visita. Eu estava, gente, com uma dor que eu tenho, sempre tive um problema de coluna, sempre tive problema de coluna. Eu estava com uma dor na coluna, nesse lado aqui. Meu Deus, né? Dói o pé, porque quem tem coluna, a dor se ramifica para várias partes do corpo. Nesse dia especial, a dor estava aqui. E eu tava até com a Jaqueline Queiroz. Eu falei, Jaqueline, que droga. Eu não vou conseguir fazer essa visita bem, legal, com ânimo, porque eu estou com uma dor aqui na coluna horrorosa. Meu Deus, a pior coisa é você fazer visita, andar para lá e para cá, visitando as coisas com dor, né? Aí ela, Rose, vai melhorar, vai melhorar. Na hora, gente, eu não estou mentindo, é a verdade. E a dor começava aqui e ia descendo isso aqui, coluna. E eu estava ali, gente, aí todo mundo entrou em prece, né? Aí eu também entrei em prece, pedi a Deus, a Eurípides, que me ajudasse. A Eurípides era um para diminuir aquela dor. Gente, eu nunca senti aquilo que eu senti. Foram 2 momentos que eu tive, mas esse foi fantástico. Eu estava ali em prece, de braço, mão arriada, e eu senti como se uma mão com muita energia fizesse assim, ó. Foi até deixar. Começasse a fazer assim, ó, descendo. Por onde ela descia, eu sentia tipo um calor misturado com um ar mais gelado, uma coisa estranha, uma energia. Ela fazia assim, ela descia aqui, foi fazendo assim, ó, contornando o meu corpo e foi até o meu pé. Conforme a energia ia passando, a dor do local ia desaparecendo. Quando ela chegou no pé, o irmão terminou a oração. Eu olhei para Jaqueline, a Jaqueline parou, eu olhei para a Jaqueline e disse assim, Jaqueline, você não sabe o que aconteceu. Ela, o que foi, Rose? A minha dor desapareceu. Ela foi, Rose. Aí eu contei para ela. Ela disse, eu disse, eu recebi um passe. Um passe espiritual. Porque eu senti que era uma mão, mas com tanta energia, e ela começou aqui, ó, foi fazendo assim, contornando. Ainda fiquei assim, brincando, dizendo assim, como é que ela adivinhou o lado que estava doendo? Como é que ele adivinhou o lado que estava doendo? Porque doía de um lado, o outro não. Pois ele foi direitinho aqui, ó, contornando o meu corpo. Aquela mão foi descendo até os pés. Isso é o passe espiritual. O problema da coluna continua, mas aliviou. Eu pude passar. E depois, quando eu fui para casa, eu fui para Araxá, lá eu tive um outro tratamento direto da coluna. Foi quando acho que eu esqueci o nome do médium, um médium maravilhoso de cura. Havia mais de 100 pessoas na fila. Todo mundo ia até lá, dava um abraço dele. Quando eu cheguei, ele olhou para mim, riu, falou um negócio para mim, me abraçou assim, forte. Só que a mão dele ficou das minhas costas. Ficou das minhas costas. E eu tinha um ponto aqui na minha cervical, que parece que é inflamado, né? E dói pra caramba. Ele me abraçou, e de repente eu senti, ele pegou esse dedo dele aqui e apertou uma vértebra minha. Eu não disse para ele qual era a vértebra, nem disse que a vértebra estava doída. Ela estava dolorida. Eu faço assim, eu sentia. Ele pegou, me abraçou, e o dedo dele, o polegar, ele apertou a vértebra. E era a vértebra que estava inflamada, doendo. E eu não disse qual foi. Como é que ele soube? Apertou. Tanto ele apertou, fez assim, que eu fiz assim, porque eu senti dor na hora que ele apertou, entendeu? Quando ele apertou assim, eu senti dor. Aí ele tirou o dedo, olhou para mim e sorriu. Acabou.
Foi como se eu tivesse tomado uma injeção, que aquela vértebra parou de doer. Então, é o tratamento que você recebe. Tratamento que você recebe. E a gente pode pedir esse tratamento ao médico Jesus. E ele vai mandar alguém. Agora, se a gente está batalhando por se melhorar, ninguém está falando aqui que a gente deva ser espírito puro, que a gente não é. Mas se você está se... A tal da palavra, né? Esforço. Se você está fazendo esforço, eleva teu pensamento ao alto. Pede a Deus ajuda, que a espiritualidade vai aplicar a você o tratamento que você precisa. Às vezes, eles dão um alívio. Por quê? Porque o verdadeiro tratamento talvez seja ainda a dor, não é? Porque se o cara melhorar logo, vai, ó. Então, às vezes, ele alivia, mas você tem que confiar. Tem que confiar. Né? Então, ele diz aqui, assim, o enfermo, ao reunir, eu estou no parágrafo 15 da página 30. Assim, o enfermo, ao reunir confiança e merecimento, emite ondas mentais características, sob a supervisão dos benfeitores espirituais, e aí cria condições para receber os recursos vitais, que poderá reter em si mesmo, segundo o instrutor espiritual, através das várias funções do sangue, inclusive. Então, ele diz: o enfermo precisa reunir confiança e merecimento. Precisa confiar em Deus, mas precisa também ter um certo merecimento, tá? E aí, você, ao confiar e ter um certo merecimento, você vai reunir ondas mentais características. E, sob a supervisão dos benfeitores espirituais, você vai criar condições, que é o tal purificação do vaso, para receber esses recursos vitais que vêm do alto e vai reter em você parte do remédio que há de melhorar. Note que interessante, leitor amigo. Quanto mais atenção o necessitado dá ao socorro recebido, quanto mais valor você dá ao socorro recebido, melhor é a instalação do recurso em suas próprias células, o que corrige suas atividades, permitindo que se recomponham. Quanto mais você se prepara para receber o socorro, melhor o remédio vai ter efeito nas suas células, porque tudo começa na célula. Um conjunto de células forma um tecido. O tecido vai dar origem aos nossos órgãos, coração, pulmão, rins, não é? Então, quanto mais valor você dá ao tratamento, melhor é a instalação do recurso em suas próprias células, o que corrige suas atividades, o que corrige a atividade da célula, permitindo que elas se recomponham. Porque se você está doente, é porque as células do seu corpo estão em desequilíbrio. Entendeu? A harmonia orgânica vai se estabelecendo na medida do possível, permitindo que a nossa mente retome o governo de sua própria organização fisiológica. Porque quando as células entram em desequilíbrio, elas entram em desequilíbrio porque a nossa mente está em desequilíbrio. Por isso que Jesus falou: vós sois deuses. A nossa mente, é como se fosse um Deus para as nossas células. Ora, se esse Deus está em desequilíbrio, como é que vai estar as células? Imagina um país que tem um presidente, um imperador, um primeiro-ministro
desequilibrado, enlouquecido. Como é que estarão as instituições legislativo, executivo, judiciário desse país? Se o líder está em desequilíbrio, as instituições, não é? Estarão também desequilibradas. Se o líder se equilibrar e tomar tudo, as rédeas em suas mãos, com bom senso, haverá com o tempo que a harmonia das instituições, não é assim? Nós somos deuses, com D minúsculo, para as nossas células. Vós sois deuses, disse Jesus, para as nossas células. Deuses com letra minúscula. Se o comandante, que é o espírito, está em desequilíbrio, como é que estará o seu corpo, que está encarnado? Lembra? Sai da mente para o perispírito. Lembra que nós estudamos nas primeiras aulas? E do perispírito para o corpo vai estar em desequilíbrio. As células, que são a base da nossa organização fisiológica, estarão em desequilíbrio. Totalmente desequilíbrio. A doença. Aí ele diz aqui, a partir do quê? A partir do momento que o espírito começa a se reequilibrar, se harmonizar, a harmonia orgânica vai se restabelecendo. Que o fluido saudável passa para o perispírito, que vai passar para o corpo, vai atingir as células. Na medida do possível, permitindo que a mente, estamos encarnados, retome o governo de sua própria organização. A mente tome as rédeas da organização do seu corpo. E isso é maravilhoso, porque confirma a assertiva do Cristo, a cada um segundo as suas obras. Olha o médico das almas nos ensinando a nos curarmos. Olha o tratamento, olha como ele ensina para a gente. Eu trouxe aqui, já para a gente caminhando para o final da nossa aula, esse livro aqui chamado O Consolador entre Nós. A autora é Denise Duarte. O Consolador entre Nós. Denise Duarte. Ela vai trazer para a gente aqui, no capítulo 8, eu trouxe os trechos do capítulo 8 dela, que tem por título Quem pede a cura da alma? É uma pergunta. Quem pede a cura da alma? E a Denise vai dizer assim, desejamos a cura da enfermidade e alívio das aflições? Ela faz uma pergunta. Desejamos a cura da enfermidade e alívio das aflições? Obviamente, sim. E todas as rogativas se convergem para tal objetivo. Certamente os nobres espíritos ouvem as súplicas. Das obras divinas são eles os instrumentos. Então, os benfeitores são o quê? Os instrumentos das obras divinas. Contudo, realizam o que Deus permite e o que seja melhor. Eles só vão fazer o que Deus permitir e o que for melhor. Em suas ações, consideram dois aspectos essenciais: o merecimento e o bem real. Almejam a cura da alma e não se abalam com choros e malcriações. Às vezes, a enfermidade, o breve ou longo período acamado, as limitações orgânicas, como a cegueira, o membro atrofiado, são os melhores benefícios para o doente. Deus é amor, mas por que permite a tristeza provisória? Para educar. Então, Deus nos permite a dor, o sofrimento temporários para educar. As aflições que nos alcançam foram geradas pelas rebeldias atuais ou dos caminhos tortuosos do passado, recursos divinos. O espírito prudente, né? Esse trecho é de Emmanuel. O espírito prudente, entretanto, recebe aprovação qual o oleiro que encontra no fogo o único recurso
para imprimir solidez e beleza ao vaso que o gênio idealiza. Se a tempestade purifica a atmosfera, e se o fel, por vezes, é o exclusivo medicamento da cura, a aprovação é a porta de acesso ao engrandecimento espiritual. São palavras de Emmanuel. Só aqueles que a recebem, essa aprovação, né, por esmeril renovado, conseguem extrair-lhe as preciosidades. Isso está no livro Reconforto, de Emmanuel. Para alguns, o despertar. Para outros, oportunidade favorável à meditação. Para todos, possibilidade de embelezamento da alma. Inumeráveis são os relatos dos que sentiram suas percepções desenvolvidas, o amadurecimento realizar-se e a vida espiritual descortinar-se após sofridas provações. Então, cuidar das coisas do espírito passou a fazer sentido. Se você atravessou um momento difícil da sua vida e está agora começando, né, a ver a luz no fim do túnel, nós devemos cuidar das coisas do espírito, para a gente não cair novamente naquilo que caímos anteriormente. Afortunado é mais o doente que busca a companhia de Deus do que o aparente saudável, bem distante do Pai. Verdadeiro sofrimento é permanecer no erro. Aí daqui ela vai trazer uma página do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 8, item 20, de Vianney Curadá. Ela diz assim, essa passagem do Evangelho: nas vossas aflições, volvei sempre para o céu o olhar, e dizei do fundo do coração, meu Pai, cura-me. Olha aqui. Quem não copiou, anota essa passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8, item 20. Anota aí nesse livro que a gente está estudando, que Vianney Curadá pede para a gente fazer essa prece. Meu Pai, cura-me, mas faze que minha alma enferma se cure antes que o meu corpo. Que a minha carne seja castigada, se necessário, para que minha alma se eleve ao teu seio, com a brancura que possuía quando a criaste. É a prece que Vianney Curadá recomenda que a gente faça. E é interessante que nessa prece que está lá no Evangelho, diz assim, que minha carne seja castigada, se necessário. Porque às vezes não é necessário, né? Que a carne, que o corpo seja castigado. Que a doença venha. Às vezes não é necessário. Após sentir a prece, chegarão as graças espirituais. Força e coragem sempre. E a cura do corpo? Em algumas ocasiões, é necessária, né? Às vezes, os favores solicitados são justamente aqueles propiciadores das quedas, das frustrações e dos tormentos voluntários. Às vezes, você quer a cura da doença, mas talvez a cura da doença, naquele momento em que você se encontra, não seja bom para você. Porque, ao ficar curado da doença, mas não curado do espírito, você voltará a cair. Entendeu? Então, ele diz, e a cura do corpo? Em algumas ocasiões. Lembra daquele homem da 10ª vez? Que ele tinha uma doença no fígado? Mas toda vez que ele ia na casa espírita e conseguiam tratar o fígado dele, ele logo voltava a beber novamente. E quando ele foi pela 10ª vez, e o orientador espiritual falou para o auxiliar, dá só um placebo para ele, para só aliviador. Aí o auxiliar falou, senhor, que falta de caridade, o homem está morrendo de dor. Mas se a gente tratar do fígado dele, ele volta daqui, o primeiro lugar que ele vai parar é no botequim. Deixa ele com dor, porque com dor ele não bebe. E vamos fazer um tratamento bem lento. Então, a cura do corpo nem sempre ela é dada. Às vezes, os favores solicitados, que é quando você pede, Senhor, cura-me dessa doença, são justamente aqueles propiciadores das quedas, das frustrações e dos tormentos voluntários. Renunciar ao próprio desejo e aceitar o que Deus quer só para quem já alcançou compreensão elevada da vida, sabedor de que há razões justas para os padecimentos passageiros. Aí está a razão da oração do Vianney Curadá.
Pai, cura-me, mas faze que minha alma enferma se cure antes que o meu corpo, que a minha carne seja castigada, se necessário, para que minha alma se eleve ao teu seio, com a brandura que possui quando a criaste. A princípio, paradoxal, porém, a boa escolha. Aí ela vai trazer aqui também uma passagem do Evangelho de Mateus, quando ela diz assim, portanto, isso está em Mateus, capítulo 18, versículo 8 e 9. Portanto, se a tua mão, estão lembrados disso? Portanto, se a tua mão ou teu pé te escandalizar, corta e atira para longe de ti. Melhor te entrar na vida coxo ou aleijado do que, tendo duas mãos ou dois pés, seres lançado no fogo eterno. E se o teu olho te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. Melhor é entrar na vida com um só olho do que, tendo dois olhos, seres lançados no fogo do inferno. Mateus capítulo 18, versículo 8 e 9. Se a mente, aí ela vai dar explicação, né? Se a mente estiver severamente desajustada, se o espírito estiver com a sua mente completamente desequilibrada, se os olhos, ouvidos, boca, braços ou qualquer outros membros forem escandalosos, o que fazer? Se você está com a mente desequilibrada, e aí você usa a tua palavra, que primeiro vem o sentimento, não é? Sentimento. Esse sentimento vai dar origem a um pensamento. Esse pensamento vai se concretizar através da tua palavra, ou através do teu olhar, ou através do teu gesto, uma agressão, ou através do teu ouvido, que vai acumular informações indesejáveis para você depois explodir em cima dos outros através da maledicência. Então, ela diz que se a mente estiver severamente equilibrada, os olhos, ouvido, boca, braços ou qualquer outros membros forem escandalosos, o que fazer? Melhor é tê-los provisoriamente limitados ou em desuso, do que agravando a desarmonia que já está enorme. Deveriam estar sendo utilizados esses órgãos, o teu corpo, o teu cérebro, em benefício da própria elevação e em socorro aos demais irmãos. Lembra Mateus 7,12? Assim sendo, quem padece a dor dos próprios erros e se contente pela oportunidade de virar um capítulo mal feito de sua história, está desenvolvendo promissor raiar. Então, assim sendo, quem padece, quem está sofrendo a dor, as consequências dos próprios erros, e se contente pela oportunidade de virar um capítulo mal feito de sua história. Então, se você está padecendo hoje, se você está doente hoje, a gente está doente por quê? Consequência natural dos nossos erros. Fique feliz, porque através dessa dor que você está passando hoje, você está fechando, concluindo, virando uma página para encerrar da história do mal feito que você escreveu. A tua dor, o teu sofrimento é o encerramento dos erros que você cometeu, do desequilíbrio que você se colocou. Você está desenvolvendo um promissor raiar. Depois da tempestade, vem a bonança. Não é? Olha que coisa linda que ela trouxe para a gente.
ratificando tudo isso que nós estudamos aqui. Tudo isso que nós estudamos aqui. Então, nós precisamos o quê? Nós precisamos aceitar, aceitar o remédio do Senhor. Aceitar o remédio do Senhor sem gritaria, sem rebeldia, mas não quer dizer ficando ali calado, bate, bate, bate. Não! Jesus nos mostra meios da gente sair dessa dor. Ele é o médico. Jesus, o médico das almas. Ele nos mostra o remédio que nos há de curar. Ele mostra para a gente o tratamento que nós precisamos fazer. Agora, ele não pode obrigar a gente a tomar o remédio. Por quê? Porque a mãe, que tem uma criança pequenininha, ela vem com o xaropinho na boca, o remedinho na boca, para o bebê. Aí a criança não quer tomar. O que a mãe faz? Aperta aqui, não é? Aperta aqui, ó. Remedinho de gotinha, aperta aqui, pinga as gotinhas na língua da criança, a criança faz assim, mas engole. Ou a mãe vem com o xarope da colherzinha, né, ou daquela canequinha, ó, bota na boquinha e, às vezes, bota na boquinha e fecha o nariz, né? Para a criança engolir. Porque, às vezes, botar na boquinha e não fechar o nariz, a criança cospe. Então, ela, ó, bota na boquinha e aperta o nariz, a criança engole. Isso é para as criancinhas, para os bebezinhos. Mas nós não somos mais espíritos primitivos. Nós somos espíritos perfectíveis, já querendo um mundo de regeneração. Num planeta que está terminando o seu tempo de provas e expiações. Nós não somos mais aqueles homens saindo das cavernas. Nós temos muita inteligência. Então, Jesus não vai, ó, apertar a boquinha de ninguém, apertar narizinho de ninguém, botar conta-gota na nossa boquinha. Não vai. Ele ó, dá a receita. Meu filho, a receita é essa aqui, ó. Agora vai lá, compra o remédio e toma. Ó, eu fiz a prescrição, tá? 3 vezes ao dia, de 8 em 8 horas. Vai lá e toma. Agora, o paciente é que decide. O paciente é que decide. Então, o médico das almas, hoje nós aprendemos aqui um bom tratamento. Falamos do passe, como é que ele funciona. Mas não falamos do aspecto do passista. Falamos do aspecto do que recebe o passe, que é um tratamento espetacular. E como quem recebe o passe deve se comportar para que o remédio que vem do alto, através do irmão, que também está doando parte de sua energia, surta efeito. Agora, você está aqui buscando a consulta. O que você vai fazer com a receita? Vai levar para casa, aplicar, jogar fora? Vai guardar na gaveta? Ou vai comprar o remédio e tomar? Livre-arbítrio. E aí, gente? Como é que fica isso? Vamos lá, Só, de- cara. só depende de nós, né, Rose? Só depende de nós. E aí, Carmen, vai tomar o remédio ou não? Você Vou tomar precisa, Carmen? sempre, sempre eu preciso de remédio, sempre, Todos nós, né? sempre, gente, sempre. Agora que a gente está com essa consciência, com essa, com essa sabedoria, não que nós sejamos sábios, não,
mas com essa certeza do remédio que a gente precisa tomar, né? O Evangelho traz para a gente isso. E muita gente, quando viu falar sobre esse curso, Jesus, o médico das almas, as curas de Jesus, talvez tenha pensado que a gente tinha aqui, não é? Mostrar Milagre, receita para cada um, do remedinho, quantas. milagre, milagre. Isso aqui é milagre. Mas não tem milagres. Milagre não tem. Não Tem esforço. tem esforço. Tem o uso da inteligência, do bom senso, do discernimento, não é? É assim que o médico Jesus, por isso que o nome do curso é Jesus, o médico das almas. As curas de Jesus é dessa forma que ele vai nos curar. Da mesma maneira que ele curou a sogra de Pedro, porque ele encontrou nela um vaso Sabe, limpo. Rose, a gente precisa tomar muito cuidado, porque quando a gente entra num trabalho, que a gente frequenta uma casa, que a gente faz estudos, faz o trabalho, a gente se acha conhecedor, a gente se acha fortalecido, a gente se acha. A verdade é que a gente se acha. É verdade. A gente se acha. O que a gente tem que tomar cuidado, que, na verdade, a gente não pode se achar assim. A gente tem que tomar muito cuidado, porque é aí que a gente escorrega. Exatamente. Exatamente. É aí que a gente escorrega. Então, a gente tem que prestar atenção, prestar muita atenção em tudo para que a gente possa realmente melhorar, para que a gente possa realmente ficar curado. E Jesus, né? Ele vai nos mostrando passo a passo o que a gente precisa fazer. Passo a passo. Ele dá todo, ele só falta desenhar. Ele só falta desenhar para a gente, né? Mostrando como nós temos que fazer para melhorar. Então, já que a gente está fazendo esse curso, As Curas de Jesus, vamos seguir a orientação do médico, para a gente melhorar, para que a gente possa, estando melhor, poder ajudar o próximo. Se você não melhora, como é que você vai ajudar o outro a se melhorar? Não é? Então, a gente vai se melhorando e vai alcançando, tendo condições de servir ao próximo. Então, nós vamos encerrar aqui, tá? O nosso estudo. Eu acho que foi muito bom, para mim foi muito bom, que toda vez que eu estou estudando isso, está entrando aqui, porque está me ajudando, né? Muito na minha caminhada. E eu vou, daqui a pouco, quando for assim, 10 para as 6, a gente vai fazer a nossa irradiação para os nossos irmãos suicidas. E a gente, com o vaso limpo, a mente limpa, a gente pode oferecer melhor condições para eles, né? Eu vou pedir para a nossa irmã Dulcineia. Dulcineia, faz a nossa prece, minha irmã. Liga teu microfone e faz a nossa prece, por favor, de encerramento. Dulcineia está aí? Liga o microfone, amiga. Isso. Faz a nossa prece. Gratidão, Senhor. Gratidão por tudo que o Senhor tem feito das nossas vidas, por tudo que nós temos aprendido, por tudo que temos, tendo conhecimento das coisas que precisamos aprender. E quando pensamos que estamos sabendo de muita coisa, podemos ver que não sabemos de nada, mas que o Senhor está sempre conosco, nos abençoando, nos trazendo conhecimento, nos ajudando a cada dia nos nossos passos de aperfeiçoamento. Gratidão por tudo, Senhor. Gratidão por esse estudo, por todos os estudos que o Senhor tem posto para que nós possamos aprender e crescer um dia, cada dia, um pouco mais nas nossas vidas, nos nossos
nas nossas vidas espirituais, né? Então, nós somos muito gratos, Senhor, por esse dia, por mais essa noite que se inicia e por mais um dia. Graças te damos, Senhor, nesse dia. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado, minha amiga. Então, meus irmãos, nós vamos sair agora, né? Teremos a nossa irradiação das para as 6, e às 18h30 nós teremos aqui a nossa palestra pública, que vai ser realizada pela nossa irmã Joana, né? Joana, nossa querida irmã, que aqui se encontra já fazendo estudo. Ela vai falar conosco do capítulo 15. Capítulo 15, itens de 1 a 3. E o tema é: fora da caridade não há salvação. O de que precisa o espírito para ser salvo? Parábola do bom samaritano, né? Então, ótimo. Joana já está aí. Vamos dar uma paradinha. 18h30 nós retornamos para a nossa palestra e 10 para as 6 a gente faz a nossa irradiação. Eu vou passar aqui para Denise. Denise está aí? Não, Denise saiu. Eu vou passar para Carmen, tá, Carmen? Carmen faz a nossa prece e preparo da palestra? Ótimo. Vou passar aqui para Carmen. Eu estou aqui sim, Rose. Presente. Apareceu. Apareceu agora. Quadradinho apertadinho. Eu passei aqui para Carmen. Tá Um ok, beijo. não tem problema não.